pulei a primeira parte. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Juvencio, que nos convidou para estar aqui hoje, agradecer à Federação de Pastores, e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho com os senhores. Eu convido Deise Cristiane, que faz parte do movimento Inclusão Já, que é uma das nossas coordenadoras, Tânia Ieda, nossa primeira secretária, Pamela Suélia, a nossa cantora, para estar aqui junto com a gente, e o Guilherme, para fazer parte aqui, para que todos possam nos ver. O porquê que peço para que eles estejam aqui? Porque nós somos uma população invisível. Aqui no Brasil, segundo o último censo que foi realizado em 2000, existem 14,5% da população porta algum tipo de deficiência. Só que nesse censo de 2000, existiam 171 milhões de brasileiros. E foi constatado que naquela época existiam 24 milhões e 500 mil pessoas com deficiência aqui no Brasil. Hoje nós estamos com 198 milhões de brasileiros. Se seguir por essa linha 14,5% da população, nós teremos em torno de 28 milhões de pessoas com deficiência. Aí eu pergunto aos senhores pastores, que são líderes religiosos, que são pessoas que formam opiniões, eu quero uma resposta. Os senhores veem esses 28 milhões de pessoas? Eu quero uma resposta, por favor. Não? Eu gosto que a plateia interaja, porque é muito bom. Já que nós somos invisíveis, então a minha palestra eu gosto que interaja. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos abertos a perguntas. Então, a população com deficiência, ela ficou escondida dentro de suas casas por todos esses anos. Na Constituição de 1988, diz que o transporte público deve ser adaptado a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Mas até hoje não foi cumprido. Não se cumpre a lei nesse país. Não se cumpre a lei. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu falei, puxa vida, eu sempre ouvi os pastores, os padres, o Hare Krishna, eu participo do grupo da Uniluz, né? De onde o nosso Dom Isaías, o padre Dom Isaías, faz parte também. E lá nós conversamos muito a respeito disso, da inclusão. Não existe acessibilidade nas igrejas dos senhores. Os senhores pensam que pessoa com deficiência não tem fé em Deus? Tem, bastante, muita. Mas eles não estão na igreja dos senhores por conta da falta de acessibilidade. Não é só de responsabilidade do poder público, é de responsabilidade do cidadão. Eu estive observando o presidente do Conselho falando, estive observando o contador, que eu não me lembro o nome, e ele disse que é fiscal, né? Ele é fiscal, apresentou o crachá de fiscal, mas todos os senhores são fiscais. Aqui todos são fiscais da lei. Os senhores são cidadãos. Os senhores têm que promover a inclusão das pessoas, seja ela com deficiência ou não. Porque nós estamos aqui hoje para falar com os senhores sobre a questão da acessibilidade. Quando nós pedimos um transporte público acessível, uma rampa, um elevador, isso não é um pedido egoísta. Esse pedido não é feito para nós, cadeirantes. É feito para o idoso, é feito para a gestante, feito para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Não pensa porque os senhores estão dentro de uma igreja que a deficiência não vai pegar os senhores. Porque todos nós estamos sujeitos a ser uma pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Então o recado que eu venho trazer aqui hoje para os senhores é mais um puxãozinho de orelha. Me desculpa, eu gosto de falar o português bem claro.
claro, assim, que é para que todos entendam. Eu quero que o pastor que tiver acessibilidade em sua igreja, levante a mão. Por favor. O senhor pode dar o cartão da igreja? Eu quero o cartão da igreja que tem acessibilidade que eu vou visitar. Tem acessibilidade na igreja? Tá ok. Um pastor levantou a mão. E o resto? 2, 3. Tem acessibilidade? Banheiros acessíveis? Rampas? Vou visitar a igreja dos senhores. Tá? Para nós, parabéns até, porque quando as pessoas fazem acessibilidade, nós temos que dar os parabéns. Né? Quando o governo não faz, nós criticamos. Quando faz, nós elogiamos. Apesar de ser uma obrigação do poder público. Então, o recado que eu tenho para dar hoje para o senhor, por favor, para os senhores, promovam a acessibilidade nas igrejas, porque existe uma população de quase 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Essas pessoas estão escondidas, elas não saem de suas casas e, se os senhores começarem a promover a acessibilidade na calçada do senhor, ali uma rampinha na igreja, tirar essas escadas lindas, maravilhosas, eu fiz questão que a Pamela Sueli cantasse lá em cima para que todos os senhores prestassem atenção. Tiveram que colocar ela lá em cima, sendo que na lei 10.098 e 10.098, a pessoa com deficiência ela tem que ter o direito à acessibilidade com independência, com autonomia, ela tem que ela mesma subir ali para poder exercer o papel de cidadania dela, cantar, apresentar, né, o talento dela. Eu preciso me utilizar do transporte público para ir ao médico, para fazer minhas atividades do dia a dia. E isso não é feito, gente. Agora, se os pastores do Brasil começarem a cobrar acessibilidade, a cobrar a verdadeira inclusão social, esse país muda. Esse país muda. E eu digo por que muda. Eu sou presidente do movimento Inclusão Já. O movimento Inclusão Já nunca pegou um centavo de absolutamente ninguém. Porque eu entendo que não é um monte de dinheiro, não são conversas furadas que fazem grandes obras, mas sim grandes atitudes. Nós tiramos de dentro de casa 40, 50 pessoas cadeirantes para passear nos parques da cidade de São Paulo. E eu nunca peguei um centavo de ninguém. Peguei de você, Guilherme? Peguei de você, Antônio? Alguém aqui viu pegar dinheiro de alguém? Nunca peguei dinheiro de ninguém. Quando nós promovemos um passeio, ela leva um prato de alguma coisa, outra leva outro prato, outra leva um quilo de carne. Nós nos unimos ali e fizemos a nossa família, que é o movimento Inclusão Já. O movimento Inclusão Já hoje está grande, está forte. Não está como o nosso amigo ali falou, com o CNPJ legalizado, tudo, dentro da lei, como uma ONG, né, como manda a lei, né, uma ONG, né? Nós não somos cidadãos. E contra o cidadão, ninguém pode. O cidadão ele tem direito à voz, ele tem direito a voto, ele tem direito à livre expressão de pensamento, de opinião. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Então, eu quero deixar a Deise Cristiane falar um pouquinho também e agradecer novamente o pastor Juvencio por ter nos convidado para que os senhores nos vissem. Alguém aqui está nos vendo agora? Estão nos vendo? Os senhores vão promover a acessibilidade nas igrejas dos senhores? Cobrem o dízimo. O dízimo é legal. Eu sou totalmente a favor do dízimo. E quando os senhores cobrarem o dízimo, os senhores digam, olha, nós precisamos reformar os banheiros ali atrás, porque não entra cadeira de rodas. Nós aqui tivemos que usar a salinha da presidente aqui, dos pastores, para fazer as nossas necessidades. Não pensa que nós deixamos cheio de cocô lá, que nós não deixamos, né? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Muitas pessoas com deficiência, eles têm que introduzir uma sonda uretral na uretra, seja mulher ou seja homem. Introduz essa sonda na uretra
E essa sonda, ela retira a urina da bexiga diretamente. E depois você despreza